Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho neste sábado da 14ª semana do Tempo Comum. Continuamos lendo o Evangelho de Mateus, hoje no capítulo 10, versículos de 24 a 33. Encontramos Jesus que mandou os seus discípulos em missão e alertava os seus discípulos. Ontem víamos como Jesus foi muito claro, muito preciso, alertando os seus discípulos que ele os mandava como ovelhas em meio a lobos. E essa é uma predisposição para o coração. Ora, se alguém me diz que eu estou indo para o meio de uma situação que é muito perigosa, eu vou enfrentar lobos, normalmente as pessoas deveriam se prevenir, levando armas potentes, capazes de matar, de destruir o lobo. Ao contrário, Jesus diz que eles devem levar no coração prudência e simplicidade. E que deveriam estar atentos para aquilo que o Espírito Santo iria colocar no coração deles. Por quê? Porque o Espírito Santo é o artífice de toda transformação, de toda mudança. Só o Espírito de Deus é capaz de transformação. Porque quando você está diante de um lobo, nesse sentido que Jesus está falando, você tem que pensar que todo lobo é uma ovelha em potencial. Se é verdade que Jesus tinha alertado para os falsos profetas, porque eles são como lobos vestidos com peles de ovelha, o futuro cristão provavelmente pode também ser uma ovelha vestida de lobo. E você deve ajudar esse lobo a se desvestir desse seu ser lobo para se transformar naquilo que ele é chamado a ser, uma ovelha do rebanho de Cristo. Ora, assim procedeu, por exemplo, o mártir Estevão, que diante de si tinha Saulo segurando suas vestes enquanto ele era apedrejado. Como Estevão enfrentou esses lobos? Por meio da oração, rezou pedindo a Deus que não levasse em consideração o pecado deles. E nós sabemos o que aconteceu com um deles. Não sabemos o que aconteceu com os outros, mas um foi exemplar. Ele se converteu. Saulo se converteu quando estava na estrada de Damasco e se tornou de um perseguidor em pregador do Evangelho. Há 8 dias atrás, a igreja celebrava a memória de Santa Maria Goretti, uma jovenzinha de 12 anos que no ano de 1902 alguém tentou estuprá-la. Um certo Alessandro Serenello, e Alessandro, não conseguindo o que queria, esfaqueou Maria Goretti, que no leito do hospital perdoou o seu algoz. Ela morreu perdoando. Essa menina, que morreu com fama de santidade, foi canonizada no ano de 1950 pelo Papa Pio XII. E no dia da sua canonização, o que é que acontece? Ali, naquela praça, participando da missa da sua canonização, estava aquele que ela não havia condenado, mas perdoado. Alessandro se converteu e tinha se tornado um frei capuchinho. Veja só, foi um lobo que foi transformado em ovelha do rebanho de Cristo. Eu penso que essa é uma forma muito interessante para levarmos essas palavras de Jesus no Evangelho quando nós somos mandados em missão. Hoje, o texto do Evangelho, Jesus continua alertando os seus discípulos para um fato muito importante, que nós que somos seus discípulos, nós não somos maiores do que Ele, o nosso Mestre. Nós somos servos, nós não podemos estar acima do nosso Senhor, porque Jesus, que é o nosso Senhor, ele disse: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Então Jesus diz: para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu Senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais os seus familiares. Atentíssimos para isso que Jesus diz agora. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Palavra importante é justamente essa: não tenhais medo. O que nós precisamos é deixar-nos revestir pelo espírito de coragem.
O que vos digo na escuridão, diz Jesus, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. Diz que os pardais naquele tempo de Jesus custavam pouquinhas moedas. Então, 2 pardais, digamos assim, se custasse 5 centavos, quem vendia os pardais, então ainda botava 3 de quebra. Você pagava 2, levava 5. O valor era muito baixo, era muito pequeno. Os pardais eram vendidos como umas espéciezinhas de lanche, né? Não tinham pastéis, essas coisas sendo feitas, nem hambúrgueres, sanduíches. Então se comia assim pardais nas feiras como um tiragosto, uma comidazinha. E esses pardais eram vendidos de forma muito barata. O que é que nós estamos aqui tendo diante dos nossos olhos? É o discurso sobre o nosso valor. Qual é o valor que você tem? Diante de Deus, nós temos um valor muito grande. Pode ser que o mundo nos veja como pardaizinhos que têm um valor comercial muito baixo, mas Deus leva em consideração esses pardaizinhos. Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. É muito interessante que a gente possa olhar para a vida da gente nessa perspectiva do consentimento. Se Deus concede, se Deus permite alguma experiência na nossa vida, é porque dessa experiência a gente pode tirar alguma ciência, alguma sabedoria, algum ensinamento, algum aprofundamento. Jesus dizia: contemplai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves do céu? É o que a gente encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 26. Então é disso aqui que Jesus está falando. Ele retoma esse mesmo discurso de Deus que sustenta as aves do céu, que dá valor a elas, que tem projeto e desígnios de vida sobre ela. Às vezes assim, a gente pode perguntar para uma pessoa o que é que ela pensa da vida, o que é que ela quer fazer, quais são os seus sonhos. Às vezes tem gente que parece que não tem nada na cabeça, mas sabe que Deus tem desígnios sobre a sua vida? Deus tem planos sobre a sua existência. Pode ser que você não veja a sua vida numa perspectiva, mas Deus tem. E é muito interessante se você abre o seu coração diante dele para perguntar a ele: mas Senhor, quais são os teus planos? Eu tenho um valor para ti. Eu quero reconhecer esse valor que eu tenho para ti. Se consentes certas coisas na minha vida, eu preciso sentir por que é que tu consentes isto, para que eu viva de acordo com aquilo que desejas e planejas. Continuando ouvindo o versículo 30 desse texto do Evangelho, Jesus diz: quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. O nosso valor diante de Deus é infinito. Nós fomos resgatados, diz o apóstolo Pedro, não por ouro, nem por prata, nem por nada que foi perecível, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha amiga, meu amigo, o nosso valor não é baixo, o nosso valor não é pequeno. A gente às vezes se reduz a produto de promoção, abaixa o preço. Eu me lembro que quando eu vim para a Europa, um amigo que eu conheci naqueles últimos dias disse: olha, você quando chegar lá na Europa, deixa para comprar roupa de inverno depois do dia de Natal, ali perto do dia 6 de janeiro, porque é um período de rebaixa. No verão é a mesma coisa, tem um período de rebaixas, né? Então deixa para comprar tudo no período da promoção, fica tudo muito barato, porque sairão novos modelos. Pois bem,
Deus não quer que nós façamos rebaixa, porque Ele foi aquele que em seu Filho se rebaixou. O Filho de Deus se rebaixou, assumiu a condição humana para que a gente aprenda que o valor da gente não tem abatimento. Jesus foi abatido como uma ovelha abatida, foi levado para o matadouro, para que nós não nos abatamos diante das dificuldades do dia a dia, para que nós acolhamos a nossa existência com resistência, com persistência, com a coragem daqueles que reconhecem o valor que Deus lhe dá, que Deus lhe concede. Continua Jesus dizendo para esses seus discípulos, apóstolos, missionários: portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Minha amiga, meu amigo, nós precisamos ser afirmativos diante da nossa fé. Precisamos não nos deixar abater. Precisamos ter essa coragem de não renegar os nossos valores, de não renegar a nossa existência cristã. No dia de hoje eu quero desejar que cada um possa ter essa consciência de que em Jesus temos um modelo para a nossa vida, para a nossa existência. Ele que é nosso mestre, Ele que é nosso Senhor, serve para nós como um modelo. E se ele enfrentou dificuldades, nós também as enfrentaremos, mas as enfrentaremos com aquela certeza de que assim como ele foi sustentado por Deus, seu Pai, nós também. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã.